O vento frio da tarde de inverno soprava implacavelmente pelas ruas movimentadas do centro financeiro de São Paulo, varrendo as folhas secas pelo asfalto cinzento e úmido. Arthur Bittencourt desceu os degraus de mármore impecável do majestoso edifício de vidro e aço que abrigava a sede do Grupo Bittencourt, sua imensa corporação global. Ele vestia um terno italiano sob medida incrivelmente caro, ajustado perfeitamente ao seu corpo imponente e atlético, refletindo a aura inegável de poder absoluto, riqueza extrema e arrogância inabalável que ele havia cultivado meticulosamente ao longo dos últimos 10 anos de sucesso implacável. 10 anos atrás, Arthur não passava de um homem ambicioso e desesperado por reconhecimento, lutando diariamente para encontrar seu lugar em um mercado implacável e altamente competitivo. Agora, ele era o rei indiscutível daquele império colossal, um magnata da tecnologia capaz de destruir concorrentes e manipular mercados globais com apenas um simples telefonema no meio da noite. Sua mente fria e calculista não abrigava espaço algum para remorso, piedade ou qualquer tipo de fraqueza emocional. Qualidades que ele considerava inúteis e prejudiciais para quem desejava manter o controle absoluto sobre o destino financeiro de milhares de pessoas diariamente. Enquanto caminhava confiante em direção ao seu carro luxuoso, cercado por 2 seguranças armados, de rostos severos e expressões ilegíveis, algo incomum chamou imediatamente sua atenção, aguçada, encolhida miseravelmente perto da entrada principal do edifício monumental, estava uma figura esfarrapada, vestindo roupas sujas, manchadas e excessivamente grandes, tentando se proteger do frio cortante e implacável daquela tarde escurecida. Era uma mulher magra, de cabeça baixa, segurando um copo de plástico rachado com as mãos tremendo violentamente, pedindo moedas aos empresários engravatados que passavam apressadamente por ali sem sequer olhar para ela com o mínimo de compaixão. Arthur sentiu uma onda instantânea de repulsa profunda invadir seu peito. Incomodado com a presença daquela criatura patética, sujando a calçada imaculada de sua prestigiada empresa tecnológica bilionária, ele parou bruscamente, ordenando com um gesto rápido e irritado que seus guardas retirassem a mendiga indesejada dali imediatamente, antes que algum jornalista ou investidor importante presenciasse aquela cena lamentável. Porém, no exato instante em que um dos seguranças avançou de forma intimidadora, a mulher levantou lentamente, o rosto sujo de terra, revelando olhos familiares que fizeram o coração do magnata parar por um milésimo de segundo, aterrorizante e absoluto. Eram os mesmos olhos castanhos intesos, expressivos e incrivelmente inteligentes, que ele havia amado e posteriormente destruído, sem qualquer misericórdia, há exatos 10 anos, longos e turbulentos de sua vida. O choque percorreu sua espinha como um relâmpago gelado, deixando-o completamente sem ar, enquanto sua mente brilhante e ágil lutava desesperadamente para processar a realidade impossível que se desenrolava diante dele. Helena, sua ex-esposa. A mulher cujas inovações brilhantes e incansáveis haviam sido covardemente roubadas para construir a base inicial de todo o seu vasto e bilionário império, estava ali, jogada no chão sujo, reduzida a absolutamente nada. Uma risada cruel, áspera e carregada de escárnio, escapou involuntariamente dos lábios bem desenhados de Arthur, quebrando o silêncio tenso e desconfortável que havia se formado repentinamente na calçada movimentada. Ele sinalizou firmemente com a mão para que seus homens recuassem um pouco, permitindo que ele desse um passo arrogante em direção à mulher trêmula e visivelmente derrotada aos seus pés caros. Olhando de cima para baixo com um desdém doentio e absoluto, ele observou as roupas rasgadas, o rosto manchado de fuligem e o cabelo desgrenhado, sentindo um prazer sombrio ao testemunhar aquela queda fenomenal e incrivelmente trágica. Vejo que o tempo não foi nada gentil com você desde a nossa última e inesquecível despedida. Minha querida Helena,
sussurrou Arthur com uma voz venenosa e carregada de falsa pena. Quem diria que a mente mais promissora da nossa faculdade de engenharia terminaria seus dias mendigando migalhas sujas exatamente na porta do império que ela mesma acreditava que iria comandar grandiosamente no passado, o mundo corporativo. É verdadeiramente cruel para os fracos. Os ingênuos e aqueles que não possuem a força necessária para esmagar seus oponentes antes que eles os esmaguem, sem nenhuma piedade. Não concorda. Helena permaneceu imóvel e em absoluto silêncio, mantendo a cabeça levemente inclinada para baixo, enquanto as palavras venenosas e cortantes de seu ex-marido ecoavam pela rua fria da metrópole caótica. Aos olhos cegos e extremamente arrogantes de Arthur e de todos os transeuntes indiferentes, ela parecia apenas mais uma alma quebrada, completamente aniquilada pelo peso esmagador e impiedoso das cruéis injustiças da vida moderna. No entanto, sob a camada espessa de sujeira cenográfica, roupas velhas e postura de derrota meticulosamente calculada, uma mente tática brilhante, analítica e letal, trabalhava freneticamente, operando na velocidade assustadora de um supercomputador avançado, escondido cuidadosamente dentro do copo de plástico opaco e sujo que ela segurava com as mãos aparentemente fracas. Repousava um pequeno dispositivo cilíndrico de interceptação de dados de última geração e tecnologia absolutamente invisível. Seus dedos finos, sujos de fuligem negra, deslizavam com precisão cirúrgica e milimétrica sobre minúsculos sensores táteis habilmente camuflados na base do recipiente, executando comandos complexos que enviavam pulsos magnéticos indetectáveis direcionados diretamente para as poderosas e imponentes redes de segurança corporativa do enorme prédio do milionário Grupo Bittencourt. O plano complexo estava se desenrolando de maneira impecável, exatamente como ela havia desenhado e treinado pacientemente. Senhor, por favor, me dê apenas uma pequena esmola para que eu possa comprar um pedaço de pão velho e não morrer de fome hoje à noite, suplicou Helena, forçando sua voz maravilhosamente controlada a soar frágil, rouca e embargada pelo desespero genuíno. Ela levantou o copo modificado sutilmente na direção de Arthur, calculando friamente que a proximidade física do cartão de acesso corporativo no bolso do paletó caro dele permitiria que seu minúsculo scanner oculto copiasse todos os códigos criptografados primários de segurança em menos de 5 segundos cruciais. Era uma manobra perigosa, arriscada e absurdamente genial. Arthur riu alto novamente, um som oco e desprovido de qualquer empatia humana que ecoou desagradavelmente pelos arredores frios e sombrios da gigantesca praça de pedra polida, chamando a atenção passageira de alguns empresários curiosos. Ele enfiou a mão direita com anéis no bolso de sua calça impecavelmente alinhada e retirou uma única e brilhante moeda de baixo valor, segurando-a entre o polegar e o indicador como se estivesse manipulando algo extremamente repulsivo. Com um gesto teatral e humilhante, ele jogou a pequena peça de metal barato diretamente no chão sujo, caindo perfeitamente aos pés de sua silenciosa ex-mulher. Compre com isso o seu valioso pão velho, Helena, e talvez aproveite para refletir longamente sobre as duras e implacáveis lições que a vida corporativa costuma ensinar aos perdedores, provocou ele, ajustando as luxuosas abotoaduras de platina brilhante de sua camisa de grife com um ar de suprema e inabalável superioridade. Lembre-se sempre de que o poder absoluto, a influência global e a riqueza incomensurável pertencem única e exclusivamente àqueles que ousam tomar tudo o que desejam sem pedir permissão a ninguém, sem jamais olhar para trás e sem permitir que fracassados fiquem no seu brilhante e vitorioso caminho. No exato momento em que a moeda de prata ordinária bateu ruidosamente no asfalto congelado, o minúsculo dispositivo camuflado no fundo do copo de plástico de Helena emitiu uma vibração curta, dupla e praticamente imperceptível contra a palma de sua mão esquerda.
A transferência massiva de dados corporativos extremamente confidenciais e algoritmos vitais estava 100% concluída com um sucesso cirúrgico estrondoso. Muito antes do que ela havia previsto em seus rigorosos e exigentes testes preliminares de campo. Todos os códigos primários de Arthur e os mapas de sua vasta infraestrutura financeira agora pertenciam secretamente e integralmente a ela. Muito obrigada por sua imensa generosidade. Senhor, sussurrou Helena, forçando um leve tremor na voz enquanto esticava seus dedos para agarrar a moeda suja no asfalto frio. Você é um homem formidável e certamente será lembrado e cobrado por ter encontrado uma mulher miserável nesta noite gélida. Que as graves consequências das suas antigas e tenebrosas ações retornem em breve com imensa força para cobrar cada centavo usurpado, transformando profundamente a sua longa jornada empresarial e afundando, definitivamente, tudo aquilo que você acredita ser absolutamente intocável. Aquelas palavras enigmáticas, proferidas com uma mistura quase fantasmagórica de súplica e ironia oculta, não causaram qualquer impacto ou reflexão na mente cega e arrogante de Arthur. Ele bufou impacientemente, virando as costas rapidamente, sem proferir mais nenhuma palavra vazia, acreditando veementemente que aquela breve interação não passava de mais uma pequena confirmação da sua inquestionável supremacia. Ele caminhou com passos firmes em direção ao carro blindado que o aguardava silenciosamente na rua escura, sentindo-se o homem mais indomável, genial e poderoso de todo o vasto e competitivo cenário financeiro mundial. Os dois seguranças pesadamente armados lançaram um último olhar carregado de desdém para a mulher encolhida no chão sujo antes de acompanharem prontamente o seu chefe para dentro do imponente veículo escuro. As pesadas portas de aço bateram com um som surdo e definitivo, e o motor potente rugiu de forma elegante, afastando-se pelas ruas frias da cidade noturna, cortando a neblina densa. Arthur relaxou confortavelmente nos luxuosos assentos de couro genuíno, mergulhando seus pensamentos doentios nos acordos bilionários que assinaria amanhã, completamente alheio ao cataclisma avassalador que ele mesmo acabara de instalar em sua própria e frágil corporação. Helena continuou ajoelhada na calçada congelante durante mais alguns minutos essenciais, garantindo que o luxuoso veículo desaparecesse completamente na virada do quarteirão, misturando-se gradualmente ao caótico e interminável tráfego noturno da cidade. Lentamente, ela começou a abandonar sua pose teatral de submissão miserável, endireitando a espinha e erguendo a cabeça com uma postura de comando digna de uma general vitoriosa em um campo de batalha brutal. A aparente fraqueza que até alguns segundos atrás moldava seu corpo sumiu, dando lugar a uma confiança absurda e uma determinação gélida que brilhava intensamente nas profundezas sombrias do seu incansável e expressivo olhar calculista. Ela pegou a moeda de baixo valor que havia sido jogada tão desdenhosamente contra ela e a guardou firmemente no bolso secreto da sua calça larga. Um pequeno e simbólico lembrete físico da prepotência infinita e da burrice cega de Arthur. Levantando-se com movimentos graciosos e coordenados que contradiziam fortemente as roupas deploráveis que usava, ela começou a caminhar em direção a um beco estreito, escuro e extremamente silencioso. Localizado a apenas alguns metros da entrada principal do gigantesco e tecnológico arranha-céu, bilionário da poderosa empresa que o homem acreditava ser dele para todo o sempre inquestionavelmente. Ao virar a esquina sombria e isolada, um elegante sedã preto e amplamente blindado aguardava discretamente na penumbra com o motor silencioso, operando em sua capacidade mínima para evitar qualquer atenção desnecessária dos transeuntes mais curiosos e atentos da noite fria. A pesada porta traseira foi aberta pelo lado de dentro assim que ela se aproximou, e Helena deslizou agilmente para o espaçoso, quente e extremamente luxuoso banco iluminado por telas modernas. O interior do carro exalava pura sofisticação tecnológica de vanguarda,
contrastando de maneira incrivelmente chocante e irônica com a aparência suja, desgastada e supostamente frágil de sua misteriosa proprietária implacável. Boa noite, senhora presidente da corporação. Cumprimentou um jovem, de terno cinza, extremamente bem cortado, sentado no banco da frente do luxuoso carro, virando-se respeitosamente para trás, com um tablet brilhante, de alta performance, posicionado estrategicamente em suas mãos ágeis e preparadas. Capturamos absolutamente todos os registros primários de segurança e as chaves mestras de comunicação de forma indetectável, tal como a senhora planejou há muito tempo. A invasão silenciosa no servidor principal do desavisado milionário Arthur já começou, e nós estamos operando completamente por trás dos radares invisíveis da rede de defesa tecnológica. Excelente trabalho. Lucas, elogiou Helena de forma serena e extremamente firme, retirando um delicado lenço de seda e um frasco luxuoso de água micelar do compartimento oculto para começar a remover metodicamente a falsa fuligem do seu rosto belo e concentrado. Aquele idiota previsível não suspeitou de absolutamente nada enquanto exibia seu gigantesco ego inflado na calçada, disparando frases cruéis e arrogantes para encobrir suas próprias deficiências e inseguranças emocionais. Ele infelizmente continua possuindo a mesma inteligência medíocre que eu costumava corrigir no nosso passado, permitindo que o excesso de arrogância bloqueie sua visão lógica. A nossa rede financeira de aquisições fantasma também já iniciou os bloqueios iniciais na infraestrutura da cadeia global de abastecimento logístico da empresa Bittencourt há cerca de 20 minutos, informou Lucas, enquanto as informações dançavam rapidamente e em tempo real sobre a imensa tela de toque que dominava o encosto do luxuoso assento central do carro forte. Quando o sol brilhar intensamente sobre esta grande metrópole impiedosa amanhã de manhã, eles começarão a enfrentar problemas cataclísmicos de liquidez imediata impossíveis de resolver, espalhando pânico generalizado no Conselho Superior. Nós orquestramos a armadilha mais perfeita, letal e brilhante de toda a histórica década financeira nacional. Helena retirou silenciosamente as camadas pesadas, fétidas e encardidas das antigas roupas esfarrapadas e falsas, revelando um sofisticado, elegante e inquestionavelmente caro terninho executivo feminino de tom vermelho, sangue por baixo, habilmente projetado para transmitir autoridade avassaladora e um poder intelectual destemido e esmagador que assombrava qualquer investidor comum presente. Ela era a temível e misteriosamente invisível por trás do gigantesco conglomerado Atlas, o maior fundo secreto de investimentos corporativos, agressivos e revolucionários que já surgiu de forma impressionante nas Américas nos últimos 5 anos ininterruptos, manipulando economias e destruindo monopólios ilegais com golpes invisíveis, implacáveis e perfeitamente frios. 10 anos haviam se passado desde a noite terrível em que Arthur decidiu enganá-la covardemente, manipulando contratos, assinando patentes falsificadas e roubando brutalmente o brilhante projeto de inteligência artificial dela. Ele expulsou a esposa para as calçadas da metrópole sem um único centavo no bolso, sentindo orgulho absoluto da traição cruel. Ele não sabia que o ato monstruoso que considerava a base da sua glória não havia destruído a mulher que antes amara apaixonadamente e subestimara terrivelmente. Na verdade absoluta dos fatos sombrios, a dor brutal apenas forjou uma rainha majestosa, astuta, fria e amplamente intocável no caótico submundo corporativo, milionário e predatório. Inicie a fase 2 do nosso planejamento destrutivo, ordenou Helena com uma tranquilidade hipnotizante e quase congelante, olhando fixamente pela janela, escura enquanto as imensas luzes de neon da cidade iluminavam vagamente os seus traços incrivelmente decididos e rígidos, refletindo no vidro blindado à prova de balas do automóvel. Eles riram cruelmente de nós, confiscaram os frutos legítimos do meu sacrifício incansável. Mas amanhã, esse castelo de cartas podres, construído sobre imensas mentiras,
desmoronará em poeira inútil perante o mundo. Arthur acha que atingiu um nível supremo, mas eu lhe mostrarei a verdadeira dimensão abismal da fúria implacável de uma mulher. O imponente veículo avançou silenciosamente e com velocidade surpreendente através do caos urbano noturno da metrópole pulsante, levando consigo a formidável tempestade letal que engoliria todo o orgulho arrogante do magnata de maneira catastrófica e irreversível nas próximas horas críticas, sem margem para falhas operacionais. A longa noite fria testemunhou silenciosamente a promessa implacável que começava a tomar sua forma definitiva e grandiosa, mesclando de maneira exímia a tecnologia invisível, altamente destrutiva, com um desejo humano profundo e milenar por justiça restauradora. A roda punitiva do destino finalmente girara com extrema exatidão magnética, garantindo que ninguém conseguisse escapar desta guerra formidável e implacável. A manhã seguinte amanheceu ensolarada e implacavelmente fria sobre a imensa e agitada metrópole de São Paulo, iluminando os imponentes arranha-céus de vidro que compunham o coração financeiro do país. Arthur Bittencourt despertou lentamente em sua cobertura luxuosa e absurdamente espaçosa, sentindo o calor reconfortante dos lençóis de seda egípcia que cobriam o seu corpo atlético e perfeitamente descansado. Ele caminhou despreocupadamente até as enormes janelas panorâmicas que ofereciam uma vista espetacular e privilegiada de toda a cidade caótica. Observando o tráfego denso lá embaixo, com um sorriso presunçoso e carregado de superioridade estampado no rosto, para um homem incrivelmente poderoso e influente como ele. O mundo exterior não passava de um tabuleiro de xadrez gigantesco, onde apenas os jogadores mais implacáveis e cruéis sobreviviam verdadeiramente. Ele saboreou seu café colombiano recém-preparado por sua governanta silenciosa, deixando que os pensamentos vagassem agradavelmente pelas memórias da construção do seu vasto império tecnológico e financeiro ao longo dos últimos 10 anos. Cada edifício espelhado que ele via refletia a glória inquestionável da sua corporação monstruosa. Um império construído estrategicamente sobre os alicerces brilhantes da inovação cibernética, da manipulação de mercado e da pura ambição cega. Enquanto tomava o último gole da bebida quente e estimulante, uma lembrança rápida e incômoda da noite anterior atravessou sua mente analítica e brilhante como um relâmpago súbito e inesperado. A imagem degradante e patética de sua ex-mulher, implorando por esmolas na rua fria, reafirmou a sua crença absoluta de que ele havia tomado a decisão perfeitamente correta no passado. 10 anos atrás, Helena era uma visionária apaixonada e ingênua. A criadora original do algoritmo de inteligência artificial mais avançado e cobiçado que o mercado global de tecnologia já havia presenciado em toda a sua vasta história. Arthur sabia perfeitamente bem que o talento inato e brilhante dela geraria bilhões incalculáveis se fosse comercializado da maneira mais agressiva e friamente calculista possível por um líder implacável. No entanto, ela insistia cegamente em manter princípios éticos, ridículos e inovações abertas, bloqueando todas as negociações lucrativas e exclusivas que ele tentava orquestrar secretamente nos bastidores obscuros e gananciosos do mundo corporativo moderno. Movido por uma ganância insaciável e pelo desejo obscuro de dominação total do mercado competitivo, ele falsificou habilmente os documentos de propriedade intelectual e transferiu rapidamente todas as patentes essenciais. A execução daquele golpe de mestre clandestino e absolutamente desleal foi aclamada pelos seus novos sócios capitalistas como a jogada empresarial mais genial e arrojada de toda aquela década promissora. Ele não sentiu qualquer pingo de remorso ou culpa corrosiva quando os advogados corporativos implacáveis expulsaram Helena de casa e da empresa, deixando a pobre mulher completamente destituída e sem recursos financeiros básicos. Na mente distorcida e extremamente arrogante do atual magnata bilionário, os fortes sempre devoravam, os fracos impunemente. E o encontro repulsivo de ontem apenas confirmava a sua teoria brutal.
sua atual esposa e parceira comercial astuta, Vanessa. Entrou lentamente na espaçosa e iluminada sala de estar, exibindo um roupão de seda vermelha que destacava as suas joias extravagantemente brilhantes e excessivamente caras. Filha de um senador extremamente corrupto e influente no Congresso Nacional. Ela representava a aliança política perfeita e blindada que Arthur precisava para garantir que seus negócios ilegais jamais fossem investigados seriamente pelas autoridades locais. Eles trocaram um beijo superficial e gélido, uma demonstração oca e vazia de afeto que mascarava perfeitamente a verdadeira natureza, estritamente transacional e falsa. Arthur vestiu rapidamente o seu terno azul marinho recém-passado e partiu em direção ao escritório central imponente, com a confiança inabalável de um rei caminhando calmamente por seus vastos domínios conquistados. Ele tinha uma série interminável de reuniões agendadas com investidores asiáticos cruciais para finalizar a maior fusão de empresas de infraestrutura tecnológica de toda a história comercial sul-americana, e não pretendia perder tempo valioso. Nada no universo parecia capaz de arranhar a superfície perfeitamente polida e blindada da sua soberania absoluta no mercado. Muito menos a presença da mendiga fracassada. Em um imenso e altamente seguro centro de operações subterrâneo, localizado silenciosamente sob a estrutura colossal de um antigo banco abandonado no coração do bairro histórico e labiríntico de São Paulo, o clima era outro. Helena caminhava apressadamente pelos corredores metálicos iluminados por intensas luzes de LED azuis, ostentando um traje executivo impecavelmente cortado que realçava a sua nova postura intimidadora, absolutamente letal e ferozmente focada. O caos ordenado e impressionante do imenso salão principal da corporação secreta fervilhava com dezenas de analistas financeiros brilhantes digitando rapidamente em incontáveis computadores quânticos. Ela não era apenas uma simples líder corporativa talentosa, mas a mente brilhante e criadora absoluta do formidável fundo de investimentos Atlas, uma entidade financeira invisível e monstruosamente poderosa no mercado global atual. Durante os longos e dolorosos 10 anos de exílio, forçado nas sombras geladas do esquecimento, ela utilizou a dor excruciante da traição cruel como um combustível inesgotável para forjar o seu próprio e indestrutível império. Operando primariamente por meio de contas secretas internacionais e empresas de fachada altamente sofisticadas, ela ergueu silenciosamente uma máquina de guerra econômica terrível e implacável. Lucas aproximou rapidamente, com um grande tablet brilhante, exibindo dezenas de gráficos financeiros vermelhos que despencavam violentamente em tempo real, refletindo a eficácia letal e precisa do ataque noturno silencioso de ontem. Os dados vitais roubados e as chaves mestras de acesso privilegiado extraídos durante o encontro humilhante na calçada permitiram que os algoritmos predatórios e mortais da Atlas invadissem os servidores primários. A cadeia global e vital de suprimentos do magnata ganancioso e prepotente estava agora sob o controle absoluto e irrevogável das pontas dos dedos finos e ágeis da astuta Helena. Inicia a interrupção silenciosa de todos os complexos pagamentos aduaneiros vinculados às principais fábricas parceiras da Ásia imediatamente, ordenou Helena com uma frieza cortante que faria qualquer executivo tradicional tremer de pavor. Quero que as valiosas cargas de microchips cruciais fiquem completamente paralisadas em todos os portos internacionais. Bloqueadas por incontáveis disputas burocráticas automatizadas que eles não terão a menor capacidade técnica de resolver rapidamente. Arthur ama construir narrativas grandiosas sobre o controle absoluto. Então hoje, vamos permitir que ele sinta o gosto amargo e destrutivo da terrível impotência. Enquanto observava atentamente os números vermelhos dançarem ritmicamente nas enormes telas de monitoramento global posicionadas estrategicamente na parede escura. A memória vívida e traumatizante daquela noite, de tempestade há 10 anos, ressurgiu com força. Ela lembrou nitidamente do som ensurdecedor da chuva torrencial caindo impiedosamente sobre os seus ombros, trêmulos enquanto permanecia parada na rua escura.
segurando apenas uma pequena bolsa de mão velha, após ser cruelmente expulsa de casa. A humilhação devastadora. A negação inicial e o pânico sufocante quase destruíram completamente a sua essência inabalável de viver. No entanto, em vez de sucumbir pateticamente ao desespero profundo e às lágrimas amargas que o seu covarde marido esperava arrogantemente, ela canalizou toda a sua raiva abrasadora em uma determinação gélida, metódica e avassaladora. Trabalhando incansavelmente em empregos subalternos durante os dias exaustivos e programando códigos revolucionários durante as madrugadas silenciosas, ela construiu gradativamente uma rede complexa e formidável de aliados leais e investidores corajosos. Eles também haviam sido esmagados cruelmente pela ambição tóxica de Arthur e estavam perfeitamente prontos para investir fortunas na gloriosa vingança de Helena. Enquanto isso, no último andar iluminado do luxuoso arranha-céu bilionário da corporação Bittencourt, a poderosa e arrogante, Vanessa caminhava pelos corredores polidos, com passos firmes e ruidosos que ecoavam ameaçadoramente pelo ambiente silencioso. Ela adorava atormentar emocionalmente as jovens secretárias assustadas e oprimir os estagiários trêmulos, sentindo um enorme prazer sádico em demonstrar o seu vasto poder político e sua imensa riqueza inquestionável a cada segundo, desconhecendo completamente o perigo catastrófico e avassalador que se aproximava silenciosamente das fundações da empresa gigantesca. Ela vivia esbanjando puro desdém social. Arthur entrou apressadamente em sua sala de reuniões panorâmica, onde os nervosos diretores financeiros e logísticos já o aguardavam com expressões pálidas, tensas e claramente aterrorizadas diante das telas trêmulas e instáveis. Os relatórios matinais habituais, que normalmente exibiam imensos lucros exorbitantes e projeções de crescimento estupendas, agora mostravam buracos fiscais misteriosos e bizarros, cancelamentos inexplicáveis de contratos internacionais e bloqueios alfandegários absolutamente catastróficos e paralisantes. Uma profunda onda de pânico silencioso e quase contagiante começou a varrer a mesa de mogno maciço durante aquela longa e aterrorizante manhã executiva. O que diabos está acontecendo com a nossa maldita infraestrutura de pagamentos internacionais nesta manhã desastrosa e incompetente? Exigiu Arthur, batendo o punho cerrado e pesado violentamente contra a mesa refinada de madeira nobre. Nós somos a corporação tecnológica mais invulnerável e altamente protegida de todo o maldito continente sul-americano. E vocês ousam me dizer que um erro de sistema estúpido está travando todas as nossas valiosas cargas portuárias. Exijo que resolvam essa falha ridícula e inaceitável em menos de 1 hora exata agora mesmo. Um dos diretores mais velhos e experientes, suando frio copiosamente por baixo da sua camisa de grife absurdamente cara, tentou explicar com uma voz embargada que o problema era incrivelmente mais complexo e profundo do que parecia. Certamente, não se tratava de um simples erro de programação rotineiro, mas sim de uma intervenção externa altamente cirúrgica, letal e extremamente sofisticada, que havia reescrito silenciosamente milhares de linhas essenciais de código. Os firewalls não detectaram absolutamente nenhuma invasão, sugerindo abertamente o uso perigoso das formidáveis chaves mestras presidenciais originais. Arthur Bufo Alto, desdenhando agressivamente daquela teoria absurda e impossível, recusando-se veementemente a acreditar que qualquer mente humana fosse genial o suficiente para penetrar no seu santuário digital impenetrável sem deixar rastros evidentes. Ele ordenou imediatamente que equipes intensivas e exaustivas de varredura cibernética fossem formadas em regime de urgência, gastando milhões de dólares emergenciais para estancar o sangramento financeiro que começava a destruir as suas valiosas ações globais, em sua enorme e cega arrogância. Ele não ligou os pontos verdadeiros à mendiga inofensiva de ontem à noite. A mais de 10 quilômetros de distância daquele ambiente carregado de caos corporativo absoluto,
Helena saboreava lentamente um excelente chá de camomila fumegante em sua mesa de vidro, reluzente no centro secreto da formidável Atlas. Ela observava fascinada as intrincadas e belas simulações gráficas tridimensionais que demonstravam o lento e inevitável estrangulamento da vasta cadeia logística do império inimigo. Rindo intimamente da previsibilidade das ações desesperadas de Arthur, cada movimento caótico, precipitado e reativo do magnata, apenas apertava mais o laço mortal, meticulosamente amarrado na escuridão implacável. A fase seguinte do grandioso e infalível planejamento foca exclusivamente na exposição metódica dos contatos políticos, corruptos e das alianças ilegais firmadas recentemente com o asqueroso senador corrupto, o influente sogro de Arthur. Ao cruzar sorrateiramente os antigos dados sigilosos com os extratos confidenciais interceptados pela madrugada, a poderosa equipe tática e de inteligência da Corporação Invisível possuía munição letal e inesgotável para causar danos massivos. Eram provas inquestionáveis, altamente incriminatórias de corrupção passiva, lavagem de imenso dinheiro internacional e apropriação indevida de recursos estatais. Preparem pacotes digitais altamente criptografados com todas as evidências financeiras detalhadas e comecem a distribuir luz silenciosamente para jornalistas investigativos independentes e para os procuradores mais implacáveis do Ministério Público Federal. Ordenou Helena calmamente. Certifiquem-se de que os metadados dos arquivos apontem sutil e ironicamente para o servidor pessoal da arrogante Vanessa, garantindo que o fogo cruzado destrua primeiramente o casamento hipócrita deles. Vamos iniciar um incêndio imparável nas fundações podres dessa aliança nefasta antes de darmos o nosso belo e definitivo golpe de misericórdia avassalador. O laboratório sombrio e gélido estalava com a energia palpável e vibrante de uma vitória estrondosa e cada vez mais iminente à medida que os agentes silenciosos de Helena executavam suas ordens formidáveis instantaneamente. Ela encostou as costas na cadeira de couro incrivelmente cara e ergonômica, cruzando as pernas de maneira elegante e controlada, respirando profundamente enquanto a fúria antiga e devoradora cedia lugar a uma satisfação imensa. A mendiga suja da calçada gelada havia retornado espetacularmente à vida como um imenso dragão corporativo letal e furioso. No final da tarde angustiante e opressiva, as olheiras escuras e profundas no rosto, outrora perfeitamente confiante e relaxado de Arthur, evidenciavam o desgaste terrível, insuportável e extremo das últimas 10 horas de crise contínua. Ele caminhava de um lado para o outro em seu vasto escritório presidencial, isolado acusticamente, esvaziando o terceiro copo largo do mais puro uísque escocês para acalmar os nervos desgastados. Nenhuma das mentes cibernéticas brilhantes havia conseguido restaurar o acesso seguro aos terminais, deixando milhões inestimáveis de dólares congelados impiedosamente no terrível limbo digital. O medo gélido e paralisante, uma emoção que ele não experimentava genuinamente desde os dias turbulentos e humilhantes em que era apenas um jovem fracassado, implorando por favores no mercado, começou a corroer o seu imenso ego. Ele olhou para a vista noturna e cintilante da metrópole caótica lá fora, sentindo uma intuição instintiva de que alguém terrivelmente inteligente estava brincando de forma cruel com o seu império. A sombra misteriosa da ex-esposa começava a assombrar silenciosamente os corredores vazios da sua mente culpada e completamente perturbada. O relógio digital de altíssima precisão, cravado na parede sombria, indicava que o final brutal e absolutamente impiedoso do primeiro dia dessa gigantesca guerra financeira secreta se aproximava com uma velocidade alarmante e assustadora. Para ele, Arthur logo descobriria, da maneira mais terrível, agonizante e destrutiva possível, que roubar a genialidade inigualável de uma mulher extraordinária era o maior e mais estúpido erro fatal. O tabuleiro corporativo formidável estava completamente armado sob o comando da mente superior de Helena, faltando muito pouco para o definitivo cheque-mate.
O sol mal havia despontado no horizonte nublado da grandiosa metrópole cinzenta. Mas o ambiente dentro da gigantesca e luxuosa torre de vidro da corporação Bittencourt já fervilhava com um desespero incontrolável, caótico e absolutamente palpável em todos os imensos corredores polídulas. Arthur caminhava apressadamente pelos amplos salões presidenciais, com os olhos vermelhos e o rosto pálido, exalando uma aura sombria de fúria contida e exaustão profunda após passar a madrugada inteira gritando agressivamente com as suas equipes técnicas incompetentes. Nenhum dos brilhantes engenheiros cibernéticos altamente remunerados conseguiu decifrar a origem obscura da invasão devastadora e silenciosa. As gigantescas telas digitais, espalhadas pelas paredes imaculadas do centro de comando executivo, piscavam freneticamente com gráficos em declínio livre e alertas vermelhos ameaçadores, indicando claramente que o fluxo de caixa internacional da empresa continuava sofrendo uma hemorragia financeira extremamente letal. Milhões de dólares em contratos essenciais evaporaram misteriosamente durante as últimas 12 horas críticas, bloqueados por intrincados protocolos de segurança burocrática que ninguém dentro daquele edifício imponente compreendia verdadeiramente ou tinha a mínima capacidade operacional para reverter imediatamente. A sensação sufocante de perda iminente começava a estrangular o outrora inabalável e arrogante magnata bilionário. Trancado em sua sala panorâmica isolada e opressiva, Arthur começou a desenvolver uma paranoia sombria, irracional e perigosa, desconfiando de absolutamente todos os seus diretores, mais leais, e até mesmo dos seus antigos parceiros comerciais corruptos que sempre o apoiaram incondicionalmente. Em sua mente deturpada pelo excesso de ego inflado, ele imaginava que um consórcio secreto de corporações asiáticas rivais estava orquestrando aquele ataque massivo e impiedoso para destruir a sua reputação inquestionável no mercado global de tecnologia. Ele continuava incrivelmente cego para a verdadeira e invisível ameaça que aguardava pacientemente sentada na fria calçada. Exatamente 20 andares abaixo daquele imenso caos corporativo absoluto, sentada na mesma calçada, suja e gélida que ocupara na noite fatídica anterior. Helena retomava a sua falsa e patética postura de mendiga derrotada, encolhida miseravelmente sob roupas andrajosas e cobertas de pó. O vento frio cortava o seu rosto delicado de maneira implacável, mas os seus olhos castanhos brilhavam intensamente com uma lucidez afiada, astuta e incrivelmente letal. Observando com enorme satisfação silenciosa a movimentação frenética dos seguranças assustados. Ela estava exatamente onde precisava estar para executar a fase mais arriscada da sua gloriosa vingança. Escondido habilmente sob os pesados tecidos esfarrapados do seu casaco imundo, repousava um pequeno e ultrafino transmissor quântico de dados desenvolvido secretamente nos sofisticados laboratórios independentes e multimilionários da sua imensa corporação invisível. A todo-poderosa e temida entidade financeira, Atlas. O dispositivo estava perfeitamente sincronizado com as centenas de servidores remotos espalhados estrategicamente pelo continente, estabelecendo uma conexão direta, ininterrupta e completamente indetectável, com a infraestrutura principal do edifício espelhado através de feixes magnéticos ultrassônicos de curtíssimo alcance. A presença física dela perto da fachada de vidro era um requisito técnico fundamental e indispensável, enquanto a mente formidável de Helena executava dezenas de cálculos complexos simultâneos para manter o fluxo oculto de extração de dados incriminatórios em um ritmo perfeitamente indetectável. Um carro esportivo, extravagante e absurdamente barulhento, estacionou bruscamente na beira da ampla calçada executiva. A porta de fibra de carbono abriu-se de forma agressiva e arrogante, revelando as longas pernas adornadas por sapatos vermelhos de grife da atual esposa do magnata desesperado, a cruel e excessivamente fútil herdeira política, chamada Vanessa. Ela saiu do veículo blindado, exalando um perfume enjoativo
e exibindo uma postura de desprezo inabalável. Vanessa caminhou com passos firmes, ruidosos e extremamente prepotentes, em direção à ampla porta giratória de vidro, temperado do imponente edifício comercial. Carregando diversas sacolas luxuosas das marcas europeias mais exclusivas e caras que o dinheiro sujo poderia comprar tranquilamente. No entanto, o seu olhar afiado, maldoso e carregado de preconceito, escancarado, cruzou rapidamente com a figura miserável e encolhida de Helena no chão sujo, fazendo com que ela parasse abruptamente a sua marcha arrogante com imensa repulsa. Um sorriso perverso, sádico e repulsivo, desenhou-se lentamente nos lábios excessivamente maquiados da poderosa herdeira mimada. Mas vejam só o que o destino implacável resolveu vomitar na porta maravilhosa e imaculada da minha fabulosa empresa nesta manhã extremamente conturbada e irritante, exclamou Vanessa com uma voz aguda, estridente e carregada de uma crueldade venenosa absolutamente inegável. Se não é a pequena visionária patética e inútil que o meu brilhante e poderoso marido chutou para o lixo da sarjeta há exatos 10 anos longos e inesquecíveis, rastejando silenciosamente no chão frio como um inseto asqueroso. O cheiro de fracasso absoluto que exala de você é incrivelmente mais forte do que a própria sujeira. Helena permaneceu imóvel e profundamente silenciosa diante do cruel ataque verbal, mantendo os olhos baixos para evitar que o brilho de pura inteligência predatória e astúcia inabalável que queimava intensamente em sua alma destemida traísse a sua encenação perfeita e necessária. Ela permitiu que o silêncio pesado e desconfortável se estendesse por alguns longos segundos entre elas, usando aquela pausa dramática para analisar metodicamente a respiração acelerada e a postura instável da mulher, fútil, parada, arrogantemente ali. Cada palavra arrogante da esposa atual representava uma fraqueza psicológica terrível que a líder invisível planejava explorar cruelmente. Arthur comentou rindo ontem à noite que havia jogado uma miserável moeda de metal barato para você, como se estivesse alimentando uma cadela faminta e completamente perdida nas ruas escuras desta metrópole implacável, prosseguiu Vanessa, rindo histericamente com imenso deboche sádico. Eu realmente acho fascinante observar como a sua genialidade acadêmica e as suas nobres éticas irrepreensíveis do passado lhe renderam um currículo maravilhoso na arte milenar de mendigar migalhas frias para evitar uma morte lenta por inanição absoluta. Você serviu apenas como um mero degrau inútil para a nossa grandiosa e brilhante ascensão milionária. Eu realmente sinto uma profunda e genuína pena de você, senhora Vanessa, sussurrou Helena de repente, erguendo lentamente o seu rosto coberto de fuligem escura para fixar um olhar incrivelmente calmo, penetrante e aterrorizante nos olhos castanhos e arregalados da rival. Você ostenta joias brilhantes e roupas maravilhosas pagas com fortunas incalculáveis que o seu grandioso marido usurpou cruelmente. Mas na escuridão angustiante da noite, você continua deitando ao lado de um homem vazio e covarde. Um homem que rouba até as ideias daqueles que mais o amam e inevitavelmente acabará traindo a sua atual rainha coroada. O sorriso perverso desapareceu instantaneamente do rosto impecável e esteticamente retocado de Vanessa, substituído imediatamente por uma expressão de fúria contida, ódio genuíno e uma ponta surpreendente de insegurança profunda que ela tentou disfarçar rapidamente com um movimento brusco dos ombros. A precisão cirúrgica e gélida daquelas palavras inesperadas, ditas por alguém que teoricamente deveria estar mentalmente destruída e implorando por total clemência, atingiu em cheio as paranoias secretas que já assombravam os pensamentos daquela herdeira vaidosa há meses. Ela apertou firmemente a elegante alça da bolsa de grife, sentindo um calafrio terrível e incontrolável percorrer a sua espinha. Cale a sua boca asquerosa e imunda, sua mendiga fracassada, invejosa e completamente delirante, gritou Vanessa,
perdendo completamente toda a pose elegante de dama da alta sociedade, enquanto apontava o dedo trêmulo e acusador em direção ao rosto sujo de Helena. Eu sou a herdeira política mais poderosa e influente deste país corrupto. E o Arthur necessita de mim e da proteção formidável do meu pai para manter este gigantesco império bilionário funcionando maravilhosamente e livre de investigações. Nós formamos uma muralha imbatível e inquebrável, algo que a sua pequena mente acadêmica e medíocre jamais compreendeu. Enquanto a mulher desequilibrada vociferava insultos cada vez mais altos e grosseiros na calçada movimentada, atraindo os olhares curiosos e confusos dos elegantes executivos que passavam apressadamente rumo aos seus luxuosos escritórios. Helena ajustou sutilmente a posição do pequeno copo rasgado. O minúsculo e altamente sofisticado dispositivo de transmissão oculta continuava sugando vorazmente os preciosos gigabytes de e-mails corporativos criptografados, memorandos comprometedores e terríveis recibos, paralelos de imensas propinas, armazenados nos inacessíveis servidores principais, instalados profundamente no subsolo daquele prédio. O download fatal estava alcançando incríveis 80% de conclusão total sob aplausos invisíveis. Se essa imensa e inquebrável fortaleza conjugal é verdadeiramente tão segura e inabalável como a senhora afirma, com tanto desespero evidente, questionou Helena com uma tranquilidade assustadora e hipnotizante, mantendo o tom de voz incrivelmente baixo e perfeitamente equilibrado e racional. Então, por que os valiosos servidores da imponente e rica corporação Bittencourt estão sangrando silenciosamente milhares de dólares incalculáveis desde o sombrio amanhecer desta longa e exaustiva manhã agitada? Enquanto o seu brilhante marido perde o controle, talvez a muralha imbatível não seja absolutamente nada além de uma simples e frágil ilusão feita de gigantescas mentiras. Vanessa recuou 2 passos largos e desajeitados, tropeçando perigosamente no próprio salto altíssimo e extremamente caro, enquanto os seus olhos castanhos se arregalavam em estado de absoluto terror visceral. Confusão mental desorientadora e um choque profundo e inexplicável de imensas proporções. Como uma mera mendiga suja. Esfarrapada e patética isolada do mundo civilizado, poderia saber vagamente sobre a gravíssima e devastadora crise cibernética secreta que estava despedaçando silenciosamente as entranhas digitais daquela empresa desde as primeiras horas do dia incerto. Uma terrível onda repentina de calafrios, intensos, percorreu as costas finas da poderosa herdeira, aterrorizada e perplexa, recusando-se terminantemente a passar sequer mais um minúsculo segundo na incômoda presença inquietante e fantasmagórica daquela terrível mulher do passado tenebroso. Vanessa girou rapidamente nos calcanhares finos e correu apressadamente em direção às largas portas blindadas do glorioso e moderno prédio. O som oco e desesperado dos seus sapatos de luxo, batendo freneticamente contra o piso, liso de mármore branco, espelhado, ecoou ruidosamente, demonstrando de maneira inegável e patética a falência total da sua falsa barreira psicológica de superioridade blindada. Helena havia plantado perfeitamente a semente destrutiva da desconfiança letal e paranoica entre os 2 vilões casados. Logo após o formidável e rápido desaparecimento da mimada e terrível herdeira desesperada através dos elegantes bloqueios imponentes da portaria principal do luxuoso e invejável edifício comercial gigantesco, um leve e discreto sinal sonoro inaudível vibrou perfeitamente próximo ao pulso de Helena, o exaustivo e complexo download invisível, operado brilhantemente por milhares de redes quânticas de imensa capacidade, atingiu a incrível e fantástica marca de 100% de sucesso absoluto, completando impecavelmente a fase crítica da impressionante operação global secreta. O sorriso gélido de Helena estava terrivelmente assustador e transbordava pura genialidade letal. O pequeno e moderno fone de ouvido cibernético, camuflado minuciosamente nas profundezas escuras do seu cabelo emaranhado e sujo,
emitiu um rápido e estático som ruidoso, antes que a voz firme e profissional do seu leal aliado Lucas surgisse, de maneira nítida. Senhora Presidente, nós acabamos de receber e decodificar perfeitamente o último e fundamental pacote de dados obscuros envolvendo os extensos esquemas ilegais, milionários do senador corrupto e todos os desvios federais ligados ao grandioso império do Arthur e da Vanessa. O laço implacável de aço reforçado em torno do pescoço deles está completamente fechado e lacrado. Maravilhoso! Meu caro e habilidoso Lucas, sussurrou Helena sutilmente, quase sem mover os lábios, enquanto fingia tossir de maneira dramática para disfarçar habilmente a sua breve comunicação, invisível aos olhares curiosos dos diversos passantes, indiferentes na enorme calçada, movimentada e iluminada. Processem absolutamente todas essas evidências devastadoras de imediato. Organizem meticulosamente os dossiês digitais irrefutáveis e preparem um vasto envio automatizado simultâneo, direcionado às principais autoridades federais investigativas. Quando o grandioso momento ápice da brilhante comemoração festiva finalmente acontecer. Eu estou encerrando o meu brilhante e aclamado teatro urbano neste exato e maravilhoso instante. Helena recolheu silenciosamente o seu pequeno e estratégico copo de plástico rachado e extremamente modificado, guardando o engenhoso e minúsculo maquinário quântico de espionagem tecnológica com enorme cuidado e precisão letal dentro do grande bolso rasgado da sua imensa calça desgastada, levantando-se com uma lentidão meticulosamente ensaiada e dolorosa. Ela espanou o pó cinzento, acumulado nos seus ombros encolhidos, e deu uma última, longa e penetrante, olhada para a monstruosa fachada de vidro brilhante da grandiosa e invejável corporação prepotente. A torre imponente de mentiras bilionárias parecia prestes a desabar inevitavelmente de uns alicerces apodrecidos pela ganância extrema. Simultaneamente, nas imensas e restritas instalações blindadas e terrivelmente opressivas do topo luxuoso daquele imponente arranha-céu milionário, Arthur enfrentava a repentina e estridente invasão descontrolada de sua esposa, aterrorizada e furiosa, que invadira o seu gigantesco escritório particular, exigindo respostas rápidas e conclusivas. O rosto vermelho e as mãos suadas de Vanessa indicavam um pânico genuíno. E ela narrou apressadamente, gaguejando sílabas nervosas, tudo o que a repulsiva mendiga enigmática havia insinuado perigosamente sobre o ataque sorrateiro contra o sistema fechado. Em vez de investigar, Arthur sentiu o seu gigantesco ego ser ferido violentamente e explodiu de raiva cega. Você está completamente louca e paranoica por dar os mínimos ouvidos aos delírios patéticos e doentios de uma indigente suja, morta de fome e inteiramente enlouquecida pelos severos traumas das calçadas imundas, gritou Arthur de forma incrivelmente agressiva e autoritária, batendo violentamente as mãos grossas sobre a imponente mesa de carvalho escuro maciço, espalhando papéis confidenciais inestimáveis e copo de cristal fino pelo chão, atapetado e macio. A Helena é absolutamente irrelevante e insignificante para os meus grandiosos negócios globais. Ela é apenas um pequeno, sombrio e patético, fantasma, frustrado do meu passado, insignificante, tentando assustá-la. Nós temos a mais esplendorosa e grandiosa festa milionária de aniversário de 10 anos de fundação deste vasto império para realizar maravilhosamente durante a noite luxuosa de amanhã. Prosseguiu Arthur, esfregando as têmporas pulsantes e doloridas com profunda frustração e extremo cansaço físico. Eu vou anunciar e assinar publicamente o maldito tratado oficial e monstruoso da mega-fusão asiática na frente de todos os maiores acionistas globais e dos cruéis jornais independentes. Ignorando completamente esses vazamentos e problemas sistêmicos misteriosos, como se fossem apenas pequenas falhas técnicas de rotina diária, absolutamente irrelevantes e totalmente contornáveis e previsíveis. A cegueira letal e a pura arrogância sem limites do poderoso Arthur
haviam alcançado um patamar de periculosidade absurdo e verdadeiramente suicida, impedindo-o tragicamente de enxergar a imensa rede de aço impiedoso que já envolvia mortalmente o seu pescoço, outrora majestoso e inatingível. Ele optou desastrosamente por dobrar a sua aposta arrogante e ilusória no maravilhoso e luxuoso palco das grandes aparências sociais falsas, pretendendo encobrir o abismo financeiro incalculável que engolia a sua impiedosa empresa com muito champanhe. Sorrisos forçados e enormes promessas mentirosas, pronunciadas perante milhares de flashes de câmeras atentas de importantes jornalistas. A 2 silenciosas quadras obscuras dali, Helena deslizou graciosamente e com imensa agilidade para dentro da cabine segura, fortemente iluminada e absurdamente tecnológica do seu silencioso carro preto fortemente blindado, deixando as ruas sujas e poeirentas definitivamente no seu sombrio e nebuloso passado inesquecível. Olhando intensamente para o imenso visor tático tridimensional, reluzente que exibia meticulosamente os vastos horários impecáveis da luxuosa festa de amanhã, ela sabia perfeitamente bem que o grandioso abatedouro suntuoso e brutal estava completamente preparado para recepcionar os cordeiros, incrivelmente gananciosos e perversos, que ela mesma caçaria impiedosamente. O formidável e terrível julgamento final começou. As imensas e esmagadoras rodas pesadas e inabaláveis do implacável destino cruel giravam incansavelmente em uma velocidade assustadora. Formidável e absolutamente invisível, a olho nu, na calada obscura da noite, sem estrelas cintilantes, que finalmente cobria a violenta e implacável metrópole iluminada e ruidosa. Arthur sonhava ingenuamente com os aplausos grandiosos, intermináveis e falsos que receberia, acreditando piamente que os seus elaborados esquemas ilegais o protegeriam gloriosamente durante o turbulento amanhã, de qualquer punição divina, corporativa ou governamental severa. Ele ignorava terrivelmente que a tempestade letal trajava um glorioso vestido escarlate de alta costura indestrutível, frio e vingativo. O imenso salão de festas do luxuoso Hotel 5 Estrelas estava deslumbrante, decorado com arranjos florais exuberantes, lustres de cristal, reluzentes e cortinas de veludo carmesim que exalavam uma riqueza opressiva. A alta sociedade da metrópole, investidores bilionários e políticos influentes, circulavam pelo ambiente sofisticado, segurando taças de champanhe francês extremamente caro, rindo de piadas vazias enquanto exibiam suas roupas de grife exclusivas. Arthur Bittencourt caminhava entre os convidados ilustres, ostentando um sorriso perfeitamente ensaiado, forçando uma aura de invencibilidade absoluta para mascarar o pânico financeiro devastador que estava destruindo secretamente as entranhas sombrias da sua outrora inabalável corporação. Vanessa o acompanhava de perto, vestindo um vestido de seda pura, cravejado de diamantes verdadeiros que refletiam a luz ofuscante dos fotógrafos, posicionados estrategicamente na entrada principal do grandioso evento comemorativo. Apesar da maquiagem impecável e do sorriso plástico constante, seus olhos castanhos demonstravam uma inquietação profunda e paranoica, varrendo o salão incessantemente em busca de qualquer anomalia ameaçadora após o encontro perturbador com a mendiga. Ela segurava o braço do marido com uma força exagerada, tentando encontrar alguma segurança na figura daquele homem arrogante que, até ontem, parecia ser o verdadeiro e inquestionável dono de todo o mundo. Arthur tentava ignorar a tensão visível da sua esposa, concentrando toda a sua energia vital e mental no discurso grandioso que proferiria em poucos minutos no imponente palco central do salão. A imensa fusão corporativa com o conglomerado asiático representava a sua única e desesperada tábua de salvação contra a misteriosa hemorragia de capitais que havia drenado bilhões de dólares das suas contas. Ele acreditava cegamente que, ao assinar aquele tratado monumental diante das câmeras, o mercado global se acalmaria instantaneamente e os investidores
ignorariam completamente as pequenas falhas sistêmicas que ele classificava como meros aborrecimentos técnicos passageiros. Nos luxuosos bastidores do imenso salão festivo, os engenheiros-chefes da corporação suavam frio enquanto monitoravam freneticamente os servidores em seus laptops avançados, testemunhando a morte silenciosa da gigantesca infraestrutura financeira. As ações da empresa continuavam despencando assustadoramente no mercado noturno internacional. Impulsionadas por vazamentos anônimos e altamente precisos que detalhavam esquemas de corrupção massiva e fraudes fiscais monumentais envolvendo o magnata prepotente, a verdadeira tempestade digital e catastrófica estava alcançando o seu ápice letal e irrefreável. Mas ninguém possuía a coragem necessária para interromper a glória ilusória do presidente e avisá-lo sobre o fim absoluto do império. Enquanto a orquestra sinfônica contratada tocava melodias clássicas suaves para encantar a elite corrupta presente. Uma enorme frota de veículos, pretos oficiais e silenciosos, cercava metodicamente todas as saídas do hotel. Agentes federais altamente treinados, vestindo ternos escuros e exibindo distintivos prateados, reluzentes, desciam dos carros pesados com uma coordenação militar impressionante e impecável, preparando o cerco tático definitivo e irrevogável contra o magnata. No centro dessa formidável operação policial, um elegante e blindado, sedã luxuoso, estacionou suavemente perto da entrada VIP, aguardando o momento exato para liberar a verdadeira e letal arquiteta daquela grandiosa sinfonia de destruição corporativa. O mestre de cerimônias subiu ao imponente palco central, iluminado por holofotes dourados, pedindo elegantemente a atenção de todos os ilustres e ricos convidados presentes no vasto salão de festas suntuoso. Um profundo silêncio expectante tomou conta do ambiente sofisticado quando Arthur Bittencourt foi chamado aos microfones para realizar o discurso comemorativo de 10 anos de sucesso ininterrupto, inovações roubadas e glória falsa. Ele caminhou com passos firmes, lentos e calculados, ajustando a gravata de seda italiana com uma arrogância doentia, sentindo-se um verdadeiro deus intocável, prestes a consolidar eternamente o seu imenso domínio sobre o mercado tecnológico. Meus caros amigos, leais, parceiros comerciais e estimados investidores que confiaram cegamente no nosso talento inigualável e na nossa visão revolucionária durante esta última e brilhante década de crescimento econômico exponencial, esta noite maravilhosa marca não apenas a nossa grandiosa e incontestável vitória sobre a concorrência fraca, mas também o início glorioso de uma nova era de dominação global absoluta com a fusão asiática. Nós construímos esta corporação formidável através do sacrifício imenso, da inteligência superior e da coragem implacável, esmagando obstáculos gigantescos e redefinindo completamente as fronteiras tecnológicas e logísticas de toda a imensa sociedade contemporânea moderna. No exato momento em que Arthur ergueu a sua caneta de ouro maciço para assinar publicamente o vasto documento fraudulento de fusão internacional, um som agudo e ensurdecedor cortou o ar. As luzes festivas do grandioso salão de cristal piscaram descontroladamente antes de se apagarem por completo, mergulhando a elite bilionária em uma escuridão momentânea, aterrorizante e carregada de uma tensão sufocante e imprevisível. Segundos depois, os imensos telões de altíssima resolução, localizados atrás do palco, acenderam com um forte brilho vermelho, exibindo não a logomarca da empresa, mas sim uma série interminável de documentos confidenciais extremamente comprometedores. Extratos bancários sigilosos de paraísos fiscais obscuros, contratos superfaturados com o governo local e e-mails comprometedores que detalhavam meticulosamente o roubo das patentes originais de inteligência artificial inundaram as telas gigantes. O público chocado e atônito começou a murmurar incessantemente, apontando os dedos trêmulos para os números bilionários desviados e para as provas irrefutáveis de corrupção massiva
assinadas pessoalmente pelo poderoso e respeitado magnata. Arthur recuou instintivamente no palco iluminado pela terrível luz vermelha da verdade exposta, sentindo o seu coração palpitar violentamente no peito, enquanto o seu cérebro recusava veementemente processar aquela tragédia pública, humilhante e irreparável. Vanessa soltou um grito estridente, de puro desespero incontrolável, ao ver o rosto do seu pai. O influente e intocável senador da República, exposto cruelmente em vídeos gravados clandestinamente negociando propinas. O pânico generalizado e absoluto espalhou-se rapidamente entre os investidores engravatados e os parceiros internacionais, que imediatamente sacaram os seus celulares modernos para ordenar a venda urgente e massiva de todas as ações. O império de cristal e arrogância desmoronava velozmente diante dos olhos arregalados e injetados de sangue do seu próprio criador vil. Reduzido a meros destroços irremediáveis pela força devastadora e implacável da justiça cibernética. Desliguem essas malditas telas brilhantes imediatamente e cortem a energia principal de todo este edifício luxuoso antes que eu demita e destrua cada funcionário inútil desta organização incompetente. Berrou Arthur desesperado. Sua voz antes imponente e autoritária agora soava fina, esganiçada e incrivelmente frágil, ecoando solitária pelo vasto salão de festas, enquanto a sua equipe técnica ignorava completamente as ordens caóticas e sem sentido. O maravilhoso castelo, ilusório que ele havia roubado de forma tão perversa e cruel, estava sendo engolido velozmente por um verdadeiro tsunami letal de fatos irrefutáveis e justiça financeira inquestionavelmente fria, exata e matemática. Subitamente, as pesadas e imponentes portas duplas de mogno maciço do majestoso salão de baile se abriram com extrema violência, fazendo um estrondo poderoso que silenciou momentaneamente todos os ricos presentes. Uma equipe numerosa e implacável de investigadores federais fortemente armados marchou para dentro do ambiente luxuoso, espalhando-se estrategicamente pelo perímetro para bloquear qualquer possível rota de fuga dos corruptos encurralados e apavorados. No centro dessa formação tática intimidadora, caminhava uma mulher de postura real, vestindo um sofisticado terno vermelho, sangue de grife, sapatos agulha impecáveis e joias discretas que emanavam poder, riqueza e pura inteligência predadora. Arthur apertou os olhos cansados e marejados, tentando focar a sua visão embaçada na figura majestosa e assustadoramente familiar que se aproximava do palco principal com uma tranquilidade hipnotizante e letal. Não podia ser real. O seu cérebro implorava silenciosamente por misericórdia, recusando-se a aceitar que a mendiga suja, esfarrapada e patética da calçada fria, fosse a mesma mulher deslumbrante e intimidadora ali presente. Helena carregava um sorriso gélido e profundamente calculista no seu rosto, incrivelmente belo e limpo, ostentando a aura indestrutível da verdadeira e inquestionável presidente global do imenso, letal e temido conglomerado financeiro chamado Atlas. Boa noite a todos os ilustres senhores e as distintas senhoras presentes nesta noite memorável e cheia de revelações fascinantes sobre a verdadeira natureza suja do imenso mercado corporativo, declarou Helena. A voz firme, melodiosa e carregada de uma autoridade inabalável, ecoou através dos potentes alto-falantes hackeados, dominando completamente a atenção de cada investidor em pânico e repórter maravilhado que assistia ao espetáculo. Eu lamento profundamente arruinar a festa de milhões de dólares que foi paga integralmente com dinheiro público desviado e lucros gerados pelo roubo das minhas patentes tecnológicas primárias, há exatos 10 anos longos. Vanessa tentou avançar furiosamente na direção de Helena, com as mãos em formato de garras, cuspindo maldições obscenas, enquanto os seus diamantes caros balançavam ridículos sobre o vestido suado e terrivelmente amarrotado. 2 agentes federais imponentes e implacáveis interceptaram a herdeira descontrolada em fração de segundos.
imobilizando seus braços delicados sem nenhum esforço e exibindo as mandados formais de prisão preventiva com frieza técnica. A barreira ilusória de poder político intocável, que a senhora Vanessa jurava ser eterna e impenetrável, quebrou-se miseravelmente diante da lei e da força avassaladora do grandioso planejamento meticuloso executado pela genialidade superior de Helena. Você é um fantasma insignificante e maldito que deveria ter morrido de fome nas ruas geladas desta metrópole cruel. Quando eu arranquei tudo de você, rosnou Arthur, tremendo incontrolavelmente de fúria. Como você ousa invadir o meu evento histórico maravilhoso, vestida como uma rainha poderosa, e projetar essas imensas falsificações digitais nobres perante os meus maiores parceiros comerciais que eu cultivei durante anos? Eu sou o magnata supremo da tecnologia moderna, um milionário respeitado mundialmente, e eu esmagarei você e a sua patética nova empresa invisível nos tribunais mais caros, sujos e difíceis do mundo inteiro. Você esmagará apenas a própria língua mentirosa, enquanto tenta desesperadamente explicar ao juiz como o seu império faliu completamente em menos de 24 horas consecutivas e implacáveis. Retrucou Helena. Ela parou no centro exato do salão principal, olhando diretamente nos olhos patéticos do homem que um dia ousou subestimar a imensa resiliência e a letalidade implacável de uma mulher verdadeiramente traída e brilhante. Cada centavo sujo que você possuía, cada contrato milionário que você acreditava controlar e toda a infraestrutura da cadeia logística vital da sua empresa agora pertencem total e integralmente ao nosso fundo Atlas. A humilhação sombria de ontem à noite, na porta de vidro do seu império decadente, foi apenas o último e mais saboroso requisito técnico da minha gigantesca operação de infiltração cibernética perfeita. Enquanto você desdenhava da minha falsa e encenada miséria e jogava moedas sujas no meu rosto orgulhoso, os sensores invisíveis camuflados nos meus trapos extraíam silenciosamente absolutamente todos os seus códigos vitais. Você foi devorado vivo pela sua enorme e cega arrogância masculina, permitindo que a própria vítima esquecida do passado abrisse os largos portões sombrios da sua fortaleza inexpugnável para a invasão do exército destruidor. As pernas trêmulas de Arthur finalmente cederam sob o peso esmagador daquela revelação assustadora, insana e incrivelmente genial, fazendo com que ele caísse de joelhos sobre o luxuoso palco de madeira nobre. O seu imenso castelo corporativo não havia sido destruído por um conglomerado rival estrangeiro ou por uma falha aleatória do mercado inconstante, mas sim pela mente superior que ele tentou enterrar viva. O choque catatônico e profundo paralisou os seus sentidos completamente, deixando-o mudo enquanto os fotógrafos disparavam incessantemente as luzes dos flashes, registrando o final mais humilhante, grandioso e épico de um rei absolutamente corrupto. Lucas, o inteligente, leal e extremamente competente braço direito de Helena, aproximou-se calmamente com diversos documentos físicos oficiais e uma caneta refinada de platina maciça brilhando nas suas mãos firmes. Senhor Bittencourt, eu sugiro que o senhor utilize o resto da sua dignidade inexistente para assinar imediatamente a transferência incondicional das patentes originais de volta para a verdadeira dona e inventora legítima. A recusa sistemática apenas agravará drasticamente a sua pena de prisão perpétua por fraudes internacionais continuadas, lavagem astronômica de capital ilícito e terríveis crimes cibernéticos gravíssimos cometidos intensamente contra os cofres de todos os países. O delegado federal responsável pela grandiosa operação tática caminhou pesadamente até o palco luxuoso, segurando um reluzente e frio par de algemas de aço cirúrgico e reforçado nas suas mãos experientes. Ele leu friamente os inegáveis e extensos direitos constitucionais do outrora inatingível magnata arrogante, enquanto prendia os seus pulsos, trêmulos, com um clique metálico alto que ecoou como uma sentença final inquestionável.
Arthur foi erguido brutalmente do chão pelos policiais treinados, parecendo 10 anos mais velho, completamente vazio, desprovido de alma, fortuna, fama ilusória ou de qualquer resquício patético daquela grandiosa e nojenta prepotência destrutiva habitual. Enquanto o homem covarde e derrotado era escoltado vagarosamente pelo salão suntuoso sob os olhares de repulsa, choque e imenso medo dos antigos bajuladores milionários, Helena permaneceu imóvel e profundamente serena. Ela não sorriu, não gritou e não celebrou euforicamente, como um vilão raso faria. Pois a verdadeira justiça não exigia o escândalo desnecessário. Apenas o profundo e implacável peso gelado e transformador da verdade, a sombra densa do doloroso passado traumático, dissipou-se completamente do seu coração resiliente, abrindo espaço permanente para um futuro luminoso, onde a tecnologia revolucionária finalmente estaria nas mãos mais éticas, corretas e puras. O imenso salão de cristal esvaziou-se rapidamente sob as ordens estritas e diretas das autoridades federais competentes, deixando apenas Helena e a sua brilhante equipe leal no meio daquele formidável campo vitorioso. As imensas telas apagaram os dados incriminatórios finais e a calma imponente e silenciosa retornou triunfante ao enorme arranha-céu milionário que agora pertencia legalmente e integralmente ao seu novo império. Atlas recém-estabelecido, a jogada final. Elaborada meticulosamente com sangue e determinação ao longo de uma década inteira, nas sombras mais hostis do mercado predador. Estava espetacular e definitivamente concluída com um formidável checkmate inesquecível. Ela recolheu vagarosamente e com muito cuidado a caneta de ouro maciço que o magnata covarde deixou cair durante o colapso nervoso patético. Observando o pequeno objeto reluzente com absoluto desprezo sutil, o dinheiro roubado e o poder usurpado de maneira agressiva eram ilusões frágeis que não podiam proteger homens medíocres da força incontrolável, da genialidade genuína, focada no bem supremo de toda a humanidade. Helena virou as costas para o palco vazio e partiu para liderar grandiosamente a imensa corporação global reestruturada, deixando o passado sombrio trancado eternamente nas profundezas escuras do antigo abismo inesquecível. O amanhecer do dia seguinte trouxe uma luz fria, clara e absolutamente implacável sobre a imensa metrópole, iluminando os destroços figurativos do outrora, inabalável e grandioso império construído através de mentiras. As majestosas portas de vidro da colossal sede corporativa, que antes representavam a glória suprema e a arrogância cega do magnata Arthur Bittencourt, agora estavam lacradas por grossas correntes policiais de aço. Agentes federais, altamente treinados, carregavam dezenas de caixas pesadas, repletas de documentos físicos incriminatórios e dezenas de discos rígidos criptografados, confiscando definitivamente o centro nevrálgico daquela colossal rede de corrupção sistêmica e internacional. As imensas e caóticas telas dos principais noticiários televisivos ao redor de todo o mundo transmitiam ininterruptamente as imagens chocantes da espetacular prisão noturna ocorrida no salão luxuoso de festas suntuosas. O rosto outrora perfeitamente confiante, polido e majestoso do temido presidente corporativo, agora exibia apenas pânico cru, olhos arregalados, olheiras profundas e uma barba terrivelmente por fazer sob as fortes luzes artificiais. O grandioso bilionário imbatível que amava humilhar publicamente os seus oponentes no complexo mercado financeiro havia sido reduzido rapidamente a um patético prisioneiro federal algemado, completamente despojado do seu orgulho ilusório inestimável. Enquanto o caótico espetáculo midiático se desenrolava vorazmente do lado de fora das grades frias do gigantesco complexo penitenciário de segurança máxima, Arthur amargava a solidão opressiva em sua minúscula cela cinzenta, vestindo um uniforme laranja áspero e infinitamente humilhante. Ele abraçava os próprios joelhos, trêmulos sobre a cama dura, incapaz de processar inteiramente a velocidade assustadora, catastrófica e letal
da sua total ruína financeira. O som distante e ecoante dos pesados portões de aço, batendo contra os imensos blocos de concreto armado, lembrava constantemente que a sua tão adorada invencibilidade era uma falácia gigantesca. Vanessa, a orgulhosa e extremamente fútil herdeira, acostumada a desfilar maravilhosamente com joias inestimáveis e roupas de alta costura europeia, encontrava-se em uma situação igualmente deplorável, trancada na ala prisional feminina. O choro estridente, desesperado e ininterrupto, dela ecoava incomodamente pelos corredores escuros, misturando-se aos gritos ameaçadores das outras presidiárias que não sentiam qualquer compaixão pela antiga rainha mimada da alta sociedade metropolitana. Todo o inabalável e temido poder político do seu influente pai corrupto havia evaporado completamente em meras horas, neutralizado pela força irrefutável e esmagadora do formidável pacote de provas entregue sigilosamente por Helena. Em contraste absoluto e chocante com o profundo abismo existencial e financeiro que engoliu cruelmente os seus antigos e impiedosos algozes, Helena iniciou a grandiosa transição administrativa com uma serenidade magistral. Instalada no suntuoso, espaçoso e incrivelmente moderno escritório presidencial do último andar da gigantesca torre espelhada, ela observava o tráfego denso lá embaixo com uma expressão extremamente calma, resoluta e silenciosamente satisfeita. As dolorosas lembranças daquela noite gélida de traição absoluta, humilhação esmagadora e completo abandono emocional, agora pareciam pertencer a uma vida completamente diferente e infinitamente distante da sua brilhante realidade atual, inquestionável. Lucas adentrou o majestoso escritório iluminado com um elegante tablet prateado de alta performance, exibindo um sorriso discreto, caloroso e imensamente respeitoso, direcionado à brilhante mente responsável por orquestrar aquela vitória histórica. Senhora Presidente, nós acabamos de concluir a varredura financeira completa em absolutamente todas as antigas contas secretas vinculadas aos antigos gestores fraudulentos e recuperamos integralmente cada centavo sujo que havia sido desviado. Os tribunais internacionais ratificaram formalmente a restituição imediata, total e irrevogável de absolutamente todas as valiosas patentes de inteligência artificial originais diretamente para o seu nome legal. Encerrando perfeitamente os litígios burocráticos, esta é verdadeiramente uma excelente e reconfortante notícia para todos os nossos dedicados colaboradores iniciais que acreditaram fielmente e investiram arduamente no glorioso crescimento secreto da grandiosa Atlas desde os primeiros dias. Respondeu Helena. Quero que inicie imediatamente o complexo processo legal para reestruturar completamente os imensos alicerces éticos, produtivos e burocráticos desta monumental corporação tecnológica global, erradicando sem piedade qualquer mínimo resquício tóxico daquela gestão passada corrupta. Nós não vamos apenas administrar passivamente os lucros exorbitantes já consolidados no mercado. Nós vamos redefinir brilhantemente e definitivamente todos os antigos padrões morais desta predatória indústria mundial. Ao longo dos meses turbulentos e intensos que se seguiram à histórica e estrondosa queda vertiginosa de Arthur, o exaustivo processo criminal revelou níveis absurdos e aterradores de corrupção estrutural e desvio contínuo. As intensas audiências no enorme e solene Tribunal Superior foram frequentemente transmitidas ao vivo, exibindo testemunhos chocantes e provas digitais perfeitamente decodificadas pelas brilhantes mentes geniais que compunham a imbatível equipe da formidável Atlas. Helena preferiu manter uma distância elegante, gélida e absolutamente profissional dos holofotes judiciais, dedicando o seu valioso tempo à reconstrução formidável do imenso império em colapso recém-conquistado. O grandioso e formidável mercado financeiro mundial, inicialmente aterrorizado e completamente paralisado pelo violento colapso noturno do intocável colosso tecnológico sul-americano, começou gradualmente a se recuperar com enorme confiança, estabilidade e bastante otimismo,
A liderança incrivelmente transparente, genial e perfeitamente equilibrada de Helena provou ser o poderoso antídoto exato e fundamental para curar o profundo caos sistêmico que havia contaminado gravemente a longa cadeia logística internacional. Ela abriu vastos e complexos códigos de programação, impulsionou maravilhosos projetos comunitários audaciosos e implementou impressionantes conselhos de supervisão ética, rigorosos, que imediatamente atraíram inúmeros, valiosos e corajosos investidores. O ex-magnata enfrentou finalmente o seu terrível dia sombrio e implacável de julgamento formal, sentando-se pateticamente no banco dos réus, enquanto o rigoroso juiz federal proferia pausadamente as inúmeras sentenças longas, severas e irreversíveis. Condenado inapelavelmente a mais de 45 longos anos de dura prisão, em regime completamente fechado por diversos crimes colossais contra o moderno sistema financeiro internacional e intensos esquemas corruptos ininterruptos, quando as imensas, frias e pesadas portas de aço maciço do grandioso tribunal blindado se fecharam estrondosamente às suas costas curvadas e fracas. Toda a sua gloriosa vida ruiu. A humilhação de Arthur foi absolutamente completa e definitiva quando os oficiais da justiça confiscaram para leilões as suas inúmeras e valiosas mansões cinematográficas luxuosas, iates bilionários gigantescos e coleções exclusivas de maravilhosos carros esportivos. Os grandiosos e inimagináveis milhões de dólares usurpados retornaram silenciosamente aos antigos cofres públicos desfalcados e aos inúmeros programas governamentais, prejudicados pelos longos e nefastos acordos clandestinos do outrora líder arrogante. A impressionante ironia do destino implacável transformou o grande destruidor impiedoso em uma pífia nota de rodapé esquecida, minúscula e irrelevante nas escuras páginas criminais da história metropolitana. Helena caminhou lentamente, com passos firmes, perfeitamente orquestrados e repletos de imensa elegância natural, pelos amplos e reluzentes corredores maravilhosos dos antigos laboratórios originais de tecnologia de ponta, completamente reestruturados, ampliados e ricamente modernizados. Ela sentiu uma maravilhosa, intensa e indescritível onda de paz emocional, reconfortante e quente, invadir o seu coração guerreiro ao observar os brilhantes e entusiasmados, novos e geniais pesquisadores trabalhando arduamente, totalmente libertos das severas pressões imorais. As valiosas sementes éticas, tecnológicas e intelectuais que ela mesma havia pacientemente plantado há muito tempo na escuridão fria, finalmente floresciam majestosamente sob o caloroso sol radiante. Um dos experientes e dedicados engenheiros sêniores, que conhecia profundamente a dolorosa, amarga e intensa história pregressa, aproximou-se calmamente da respeitada senhora presidente e sorriu abertamente, segurando em suas mãos maravilhosas um protótipo brilhante. Este novo, incrivelmente eficiente e revolucionário modelo de análise quântica de grandes dados acaba de superar fenomenalmente todos os severos obstáculos teóricos que nós temíamos que pudessem inviabilizar completamente o ambicioso projeto global. Anunciou ele orgulhosamente. É a formidável evolução direta, incrivelmente rápida e ampliada das suas maravilhosas, originais e perfeitas patentes antigas, projetada expressamente para melhorar drasticamente a segurança da internet médica. Isso é verdadeiramente extraordinário. Meu querido, nobre e altamente estimado doutor engenheiro, respondeu Helena com uma profunda alegria contagiante, brilhando intensamente em seus lindos olhos, inspecionando detalhadamente as belíssimas curvas suaves do futurista equipamento tecnológico. Vocês estão construindo maravilhosamente um futuro coletivo glorioso e incrivelmente humano, no qual imensas corporações trilionárias podem atuar lucrando formidavelmente, sem jamais precisarem destruir vidas inocentes ou usurpar vergonhosamente criações legítimas de pessoas fragilizadas pelas circunstâncias cruéis. O verdadeiro poder incontestável de um gigantesco império colossal
e extremamente lucrativo não reside unicamente na sua vasta riqueza acumulada, e sim na imensa responsabilidade moral. Mais tarde, no calmo e glorioso fim de tarde alaranjado, ela desceu até a espaçosa praça, perfeitamente arborizada e impecavelmente limpa, maravilhosamente localizada, exatamente em frente à entrada principal do majestoso arranha-céu corporativo gigantesco. Era o mesmíssimo e exato local frio, sujo e implacável, onde a poucos e curtos meses ela se curvou intensamente no chão, vestida maravilhosamente em velhos e esfarrapados trapos rasgados, operando pacientemente o grandioso esquema destrutivo. Agora, contudo, a imensa calçada pavimentada não abrigava fantasmas vingativos, amargurados ou carregados do imenso desespero corrosivo do passado terrível de exatos 10 anos. Ela respirou profunda e calmamente o intenso, vibrante e peculiar ar fresco do formidável crepúsculo urbano luminoso, admirando, maravilhada, os imensos raios cintilantes de belo sol, poente dourado, ricocheteando intensamente nas grandiosas, altas e transparentes janelas polidas de forma impecável. Um longo, intenso e pesado ciclo kármico, sombrio e doloroso, havia sido perfeitamente encerrado. Trancado firmemente e atirado para muito longe nas obscuras valas do imenso e silencioso esquecimento eterno, onde deve repousar sem perturbações maiores. A pequena mendiga formidável, incrivelmente astuta e perigosa, daquela tenebrosa e chuvosa noite fria, era a sua maior e mais espetacular ilusão. De repente, o seu moderno e silencioso carro blindado corporativo parou suave e perfeitamente perto do imenso meio-fio recém-pintado, com o sempre elegante e focado motorista abrindo a enorme, larga e pesada porta resistente. Ela não sentia a mínima, irracional ou inútil, saudade mórbida das extremas amarguras terríveis que, lamentavelmente e inapelavelmente, ajudaram a forjar violentamente a sua inquebrável, sólida e avassaladora armadura emocional ao longo de muito tempo doloroso, exaustivo e triste. O longo sofrimento impiedoso provocado intensamente por maridos cruéis, cegos e ambiciosos, serviu espetacularmente apenas para endurecer formidavelmente a poderosa estrutura mental feminina. A cidade majestosa e imponente brilhava formidavelmente lá fora, com seus incontáveis milhões de luzes artificiais maravilhosas, perfeitamente alinhadas, com as caóticas avenidas barulhentas que cruzavam toda a metrópole incansável. Helena acomodou-se no assento macio e excessivamente confortável do grande carro blindado escuro, sentindo maravilhosamente a enorme satisfação pura e profunda de quem realizou formidavelmente os seus planos grandiosos. Exatamente como deveria agir uma líder nata sem buscar atalhos morais irrelevantes. A justiça plena havia sido entregue espetacularmente àqueles algozes arrogantes, encerrando esse doloroso capítulo sem nenhuma amargura remanescente, libertando o seu imenso coração brilhante para projetos. Ao amanhecer incrivelmente glorioso daquele outro formidável dia quente e ensolarado, maravilhoso e imensamente iluminado por esperanças renovadas intensas, toda a colossal, vasta e impressionante estrutura de imensos acionistas majoritários formidáveis havia oficializado majestosamente a imensa e